desse pescoçudo que está aqui na tela agora, desses animais gigantescos que viveram no ambiente terrestre, parecem ter sido a maior fonte de alimento para determinados grupos de carnívoro quando eles sobreviviam em conjunto. E o que é mais legal é que isso pode ter moldado a evolução e o tamanho desses carnívoros ou de carnívoros que vieram depois desses. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e a gente fala de ciência, fala de educação e fala sim de dinossauro, mas principalmente adora falar de evolução, tá bom? Por muito tempo a gente tem tentado entender como que as interações funcionavam há milhões de anos na natureza e como que essas interações eram moldadas e como isso moldou o ambiente no passado. Eu recebi aqui no Blá já, e a gente recebeu lá nos 3 Elementos, um pesquisador da Unicamp chamado Matias Pires, que faz esse trabalho com espécies que foram extintas mais recentemente, 100, 200 mil anos, e tenta reconstruir as teias alimentares e como essas interações funcionavam. E por que esses trabalhos com esses bichos parece ser mais fácil? Porque a gente tem mais informação. Então eu consigo ter mais registros desses animais, eu consigo ter mais informações desses animais e eu consigo traçar teias tróficas, as teias de interações de alimentação, falando, por exemplo, de preguiça gigante e de como essas preguiças gigantes interagiam com outros animais no ambiente e, principalmente, o que o Matias vai fazer é tentar reconstruir essas teias e tentar fazer um comparativo com como o planeta é hoje para entender como isso moldou o planeta evolutivamente como é hoje. Então, a hora que um bicho como uma preguiça gigante sai do ambiente, o que acontece com esse ambiente, com essa teia e como isso molda os próximos processos evolutivos, tá bom? Fazer isso com animais que viveram há 100, 150, 200 milhões de anos é muito mais difícil porque a quantidade de informação que você vai ter não é uma informação tão presente. Você não acha tanta coisa assim falando desses animais ou tanta coisa em conjunto. Então você acha um esqueleto, você acha outro esqueleto, você acha um conjunto às vezes e você dá muita sorte e aí fica muito difícil de você fazer esses paralelos, tá? E tentar entender como essas redes tróficas funcionavam. Mas nós temos algumas exceções. Então tem um ambiente, tem um lugar chamado de Dry Mesa, que eu vou mostrar a imagem aqui para vocês, em que a gente tem um registro fóssil extremamente rico de espécies e principalmente de espécies coexistindo na mesma época. Não é o único lugar do mundo, é claro, mas esse lugar é muito importante pela abundância e diversidade de espécies que estão vivendo ali no mesmo lugar. E olhar para esses bichos vivendo no mesmo lugar pode nos ajudar a entender como essas interações funcionavam. E é justamente disso que eu vou falar. Então eu vou falar de como os pesquisadores usaram o registro fóssil desse lugar para tentar entender como pescoçudos como diplodocus e outros animais interagiam com eles e como os predadores poderiam ajudar ou controlar ou interagir nesse ambiente também. Então, aqui está o título do artigo, aqui está o PDF do artigo. Então, eles estão falando que o tamanho não é um acidente e aí eles estão construindo, é lógico, reconstruindo uma teia alimentar de interações entre os animais para tentar entender quem era alimento de quem comia quem e por que isso poderia, por exemplo, influenciar no tamanho de predadores, tá? E antes de continuar explicando isso, eu vou falar para vocês eu vou explicar um conceito ecológico para a gente tentar chegar nesse conceito que os caras usam para analisar essa teia trófica. Existe uma teoria ecológica chamada teoria do forrageio ótimo. E o que essa teoria do forrageio ótimo vai fazer é que ela vai tentar entender a relação entre o trabalho que um organismo tem para caçar e a recompensa que ele tem ao consumir aquele tipo de alimento. Então, vamos imaginar que eu estou falando de leões. O leão acorda, aí ele tem que procurar as zebras, ele tem que procurar as presas, aí depois que ele procurar as presas, ele tem que cercar as presas, aí depois que ele cercar as presas, ele tem que matar a presa, aí depois que ele matar a presa, ele tem que comer, ele tem que se alimentar dela, ele tem que tirar pedaços dela, aí depois que ele tira pedaços dela, ele precisa digerir ela e aí sim a gente tem o resultado desse processo de predação. Então o que os pesquisadores eles vão discutir é que existe uma relação entre a quantidade de calorias que você ganha ao comer um determinado alimento e a quantidade de calorias que você consome para ganhar, para consumir aquele alimento. E quanto maior essa relação, ou seja, quanto maior a quantidade de calorias eu ganhar e quanto menor a quantidade de calorias eu gastar, mais eficiente
elefante é o meu processo de caça. Por isso a gente tem a teoria do forrageio ótimo. E por que entender isso é importante? Porque se a gente vai pensar em calorias brutas, por exemplo, um elefante tem muito mais calorias do que uma zebra. Porque ele é maior, porque ele tem mais carne, por N razões. Só que a hora que você vai calcular a energia que um leão gastaria para matar um elefante, essa energia é muito alta. Por ser muito alta, por gastar muita energia, não vale a pena o leão caçar elefantes. Por quê? Porque ele vai gastar muita energia e pode ser... E além de tudo, tem custo, por exemplo, porque o elefante vai se defender, tem um monte de outros custos embutidos. Então o que você vai ver é a zebra sendo caçada com muito mais frequência por leões do que elefantes, apesar de potencialmente o elefante ter muito mais calorias do que a zebra. E também tem o fato de que a quantidade de carne que um leão consegue comer é limitada, então não adianta ter aquele montão de carne, tá? Isso é uma justificativa, por exemplo, do porquê que a seleção pode selecionar animais tão grandes, porque quanto maior você for, menor a chance de você ser predado. A mesma coisa aconteceria com animais muito pequenos, então apesar de serem mais fáceis de caçar, em teoria, a quantidade de calorias que você obtém é muito pequenininha. Então o que os pesquisadores mostram é que a teoria do forrageio ótimo, ela vai determinar um tamanho ótimo de caça. E esse tamanho ótimo de caça seria esse pico em que a quantidade de energia obtida pela energia gasta seria a maior possível, tá? E aí tem vários experimentos com aves, com crustáceos, com outros animais mostrando que isso é verdade. Então que o bicho ele instintivamente acaba descobrindo qual que é o melhor tamanho de comida que ele pode comer, tá bom? Então, voltando ao artigo. Nessa lógica, o que a gente tem com animais pré-históricos, como, por exemplo, os dinossauros pescoçudos, é que esse tamanho foi selecionado porque esse tamanho protege eles contra a predação. Então, que animais muito grandes, eles seriam muito menos predados proporcionalmente do que animais pequenos. Porque o trabalho que você tem para caçar um bicho desse, ou, dando um outro exemplo, um bicho com armadura, é muito maior do que animais menores. Então, que a seleção desse corpo gigante é uma seleção, a evolução seleciona esses animais porque os animais menores vão sendo comidos e os animais maiores vão sobrevivendo. Só que esse aumento de corpo pode gerar uma série de problemas. Então, um problema que se fala desses animais pescoçudos é que muito provavelmente não existia cuidado parental nesses animais. Por quê? Porque a gente acha ovos desses bichos e a gente acha esqueletos dos filhotes desses bichos e eles são muito menores do que os pais. Então o risco de um bicho grandão, por exemplo, matar um filhote pisoteado ou o risco de um bicho grandão desse quebrar os ovos é muito grande. Então o que os pesquisadores fazem em relação a esses animais é um paralelo com tartarugas marinhas. Então que a estratégia é não ter cuidado parental. Ela vai lá, constrói o ninho, coloca um monte de ovos, a taxa de mortalidade desses ovos vai ser muito grande, só que alguns desses filhotes vão sobreviver e vão passar para frente. Então o que você tem é uma estratégia de aumentar o número de filhotes, fazer filhotes menores, aumentar o número de filhotes, e aí você não tem esse cuidado parental. E uma coisa que é bem interessante a gente dizer, os resquícios, os fósseis desses animais mostram que isso é verdade. Na hora que você vê os ninhos que foram preservados desses bichos, eles têm muitos ovos. E a hora que você vê os esqueletos dos filhotes que se desenvolveram, eles são proporcionalmente muito menores do que os pais. Então você vai ter esse processo de produzir muitos desses filhotinhos e alguns desses chegam à idade adulta, num processo, inclusive, de seleção dos que têm características que são mais interessantes. E uma coisa que é legal a gente falar aqui também é que existe outra seleção que a gente consegue fazer e que pode ajudar o nosso conforto e ajudar a nossa vida, que é a seleção das camisetas da Insider Store, nossa maravilhosa parceira que patrocina vídeos aqui no Blá faz muito tempo e que vai continuar por muito tempo apoiando o Blá. Aqui você tem roupas de todos os tipos, tem camiseta, bermuda, cueca, calcinha, sutiã, calça, camisa de botão, tem o que você quiser comprar e se você clicar no link aqui embaixo ou usar o cupom BLABLALOGIA, você vai ter o seu desconto aplicado. Nós somos usuários de Insider e adoramos esse tipo de camiseta, tá bom? E aí o que é mais legal, voltando aos nossos dinossauros, perceber, é que quando o cara faz um artigo desse, ele também tá incluindo no artigo, incluindo na análise de teia dele também, os predadores que estão nesse lugar. Então tá aqui o artigo de novo. Então o que eles vão fazer é pegar esse registro fóssil do Dry Mesa e eles vão tentar reconstruir essa teia. E aí eles percebem uma coisa bastante interessante. A primeira coisa que eles percebem é que existem muitos predadores nessa área. Só que esses predadores, eles são
menores do que os predadores que talvez a gente esperaria encontrar. Então tem um bicho, por exemplo, que ele não é pequeno, tá? Não estou dizendo que são pequenos, mas eles são pequenos em relação a predadores muito maiores que vão surgir depois, como o Tiranossauro Rex, como o Gigantossauros, lá, aqueles bichos, aqueles carnívoros gigantescos. Mas um exemplo de bicho que vai estar presente e que é importante como predador nesse lugar é um bicho que eu tenho inclusive tatuado na perna, que é um alossauro, que é um predador relativamente grande, tem animais que vão chegar a 2 metros de altura e tudo mais, mas perto de um tiranossauro ele não é um bicho tão grande assim. E isso por muito tempo pareceu um contrassenso. Então o que os pesquisadores vão discutir é, cara, você tem animais gigantes, você tem animais super protegidos, com estruturas muito protetoras, com escudos muito protetores, e você tem predadores que não são tão grandes assim. Então qual seria uma fonte de alimento confiável para esses bichos? Certo? Então, qual que é a principal fonte de alimento desses bichos? E aí o que esse trabalho vai mostrar, que é muito legal, que é muito interessante, então voltando ao artigo aqui, é que provavelmente quem era comida desses bichos eram os filhotes dos pescoçudos. Então que essa fonte de alimento muito abundante, porque os bichos produziam muitos ovos, e que você vai ter muito filhote sendo produzido, era uma fonte de alimento muito confiável, porque você tinha muita produção de filhote, e dentro daquela teoria do forrageio ótimo, você teria esse tamanho ótimo de caça. Então, que a hora que esse bicho atingia um tamanho um pouquinho maior, ele já era um tamanho bom de caça para animais como esses predadores médios que a gente vai encontrar no ambiente. Então é muito louco, é muito interessante a gente perceber como essa dinâmica funcionava e como a característica dos animais provavelmente manteve esses predadores, porque eles tinham uma grande quantidade de alimento, um alimento muito frequente, do tamanho que eles são. O que aparentemente começa a acontecer é que com o desaparecimento desses animais muito grandes, você começa a selecionar predadores muito maiores. Por quê? Porque daí o alimento confiável deixa de ser esses filhotes, deixa de ser esses animais menores e passa a ser animais maiores. E isso selecionaria predadores maiores. Então o que você vai ter é uma tendência de predadores maiores acontecendo com a diminuição da presença desses grandes herbívoros do ambiente. Então você teria essa interação, essas interações de predação regulando e essas interações de predação influenciando no tamanho de predadores que vão surgir depois, tá bom? É essa relação que eles vão colocar e que eles vão discutir nesse artigo, que é um artigo bem bonito, muito complexo. Se você quiser mais informações, pega o artigo que está aqui na descrição e dê uma lida com mais detalhes, porque vale a pena olhar, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Tem que agradecer a Insider mais uma vez por patrocinar vídeos como esse e agradecer você que está assistindo e pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Falou, valeu e